Sabe aquele manhwa maravilhoso onde a protagonista não vai se envolver com o cara certinho, mas sim o cara que não era pra ela se envolver? Nesse vídeo eu te indico 5 histórias com essa temática pra você pirar aí da sua casa lendo o quanto você quiser. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe mais 5 indicações de história, porque, meu Deus, só sei indicar história nesse canal, que são maravilhosas e que eu li. Algumas faz tempo que eu li, outras eu li mais recentemente, mas que eu separei uma lista aqui pra vocês. Pra gente não se estender tanto, eu vou começar com a primeira, que ela se chama Villain's Maker, o fazedor de vilões. Alguma coisinha, o fazedor de vilã? Enfim. A nossa protagonista, que é a Ayla, na verdade a Ayla é a vilã. A nossa protagonista, ela vai reencarnar, e ela vai reencarnar na vilã da história que ela mesma escreveu. Só que diferente das outras histórias que a gente lê e que eu vejo bastante, ela reencarna como vilã e aí ela pode fazer o que ela quiser pra mudar o destino dela. Ela pode fazer outras ações, ela pode seguir outro caminho, ela pode abandonar os planos de matar a protagonista, como sempre acontece. E nessa história é diferente. Se a nossa Ayla não agir como a vilã, o tempo não passa. Vira tipo um loop, sabe? Então o tempo não avança, as coisas não acontecem, e aí tem gente desse mesmo universo que a autora criou percebendo esse loop de tempo. E um desses é o Killian. Eu nunca sei o nome dos caras. Ele percebe isso e ele é um mago, se eu não me engano, um bruxo ali, muito poderoso, é uma pessoa muito poderosa. A nossa autora criou ele, desenvolveu a história dele, ela teve um vislumbre sobre ele, mas ela nunca introduziu ele na história propriamente dito, porque ele era como se fosse um cara malvado ali da história, que ela só precisou pra complementar os acontecimentos. E aí no fim esse cara surge pra ajudar a nossa protagonista, que agora é a vilã, a agir como uma vilã, e os dois vão se relacionar. Mas ele não é o protagonista, ele não é nem mesmo o herói, ele é uma pessoa das trevas que vai ensinar alguém a ser um vilão. Então ele não é muita flor que se cheire. Mentira, gente, ele é lindo, maravilhoso, perfeito, vocês vão entender quando vocês estiverem lendo. E tadinho dele, ele não pode encostar nas pessoas, na verdade ele só pode encostar na Ayla ali, e o objetivo deles é desafiar Deus, a pessoa que criou aquele mundo. E a Ayla bem quietinha no canto dela, né, tipo, quando esse cara descobrir que eu sou Deus, quero ver o que ele vai fazer comigo. A próxima história eu achei aleatoriamente, aí eu não vi ninguém indicando ela. Eu não sei até se eu indiquei aqui no canal pra vocês, talvez uma vez, ou não, que é Everything Is a Mistake, que é tudo isso foi um erro, alguma coisa assim. A nossa protagonista é a Duroa, que ela também tá na pose de vilã, e aí ela sabe que o destino dela é morrer, e ela vê no carinha lá, que acho que é o Nocton Edgar, ela lembra assim mais ou menos de quem era o protagonista da história que ela tava entrando, e ela vai conversar com ele, ela vai fazer amizade com ele, porque ela acha que ele é o protagonista da história. Então se ela se der bem com o protagonista não vai querer matar ela no final, certo? Tecnicamente certo, mas tudo errado, né? Porque quando ela cresce e ela consome um negócio lá que faz com que ela lembre das memórias dela, ela lembra completamente da história, e ela sabe que o plot twist da história é a pessoa que tá lendo, ela acha que o Nocton é o herói, mas na verdade é outra pessoa. E a Duroa acabou caindo nesse mesmo esquema. Então ela se aproximou do vilão em vez de se aproximar do herói. E aí a Duroa, que foi lá e se envolveu com ele de livre e espontânea vontade, tá por aqui, assim, de problemas. Eu achei que essa história ia ser bem mais leve, mas ela tem uma pegada um pouco mais psicopata, um pouco mais forte do que você ficar dando tanta risada, sabe? Tem algumas histórias que elas são muito mais leves, feitas ali pra você se divertir. Essa é um pouco mais séria, é um enredo um pouco mais trabalhado, mas ele também é muito bom. E ela se envolve com o vilão em vez de se envolver com o herói. A próxima história, gente, eu acabei de gravar um vídeo, e aí eu lembrei dessa história que eu ia indicar nesse vídeo, e ele tava em outro roteiro. É por isso que eu não indiquei no outro vídeo, que eu estava falando sobre uma scan em específico. E aí esse que eu lembrei agora, tava nesse roteiro pra indicar pra vocês, que é Quando uma Garota Má Ama. Eu vou confessar pra vocês, olha, tem 59 capítulos traduzidos. Confesso pra vocês que o começo dele é muito bom, aí chega na parte do romance, eu não sei o que acontece, eu não vi eles se apaixonando, eu não vi eles se gostando, daqui a pouco eles estão se beijando, e eles estão juntos, e eles não podem mais viver sem eles. Gente, o que eu perdi? Será que eu pulei capítulos e eu não vi? Então eu achei o desenvolvimento, assim, meio que do meio pro final, assim, meio cagado. A ideia da história é boa. A nossa protagonista, ela também vai reencarnar, e ela reencarna por ordem
digamos assim, mandada pela própria dona do corpo, que morreu, e aí coloca outro espírito, outra alma dentro do próprio corpo de uma princesa. Só que essa princesa era extremamente fria, era uma pessoa que ninguém se aproximava dela, e aí ela tinha uma doença da alma que basicamente ia matar ela, se não me engano, dentro de 2 anos. Pra curar esse corpo, a dona do corpo, que era a princesa, ela vai lá, pega uma alma, coloca dentro do próprio corpo, morre, né, vai embora daquele corpo, e aí deixa esse corpo dessa princesa se recuperar. E aí a nossa protagonista, que tá dentro do corpo dessa princesa fria, começa a, digamos assim, ela tá em uma novel também, de um tipo de romance muito tóxico, onde a protagonista vai ficar com o príncipe herdeiro, só que nesse meio tempo que ela vai ficar no príncipe herdeiro, ela destrói a vida de várias pessoas. E aí, a nossa protagonista, que acabou de reencarnar no corpo dessa princesa fria, começa a conquistar essas pessoas pouco a pouco, para que elas não sofram quando a protagonista dessa história chegar e destruir a vida de todo mundo. A nossa princesa, a nossa protagonista, ela, né, começa a mostrar um lado muito mais doce e ela começa a ser protegida pelas pessoas. Depois de um tempo isso se torna sufocante pra mim e eu não gosto muito de como a história vai se desenvolvendo. Mas aqui também ela vai se relacionar com o vilão da história, em vez de se relacionar com qualquer outra pessoa, ela vai pra pessoa que tecnicamente na história é o vilão, mas se você avaliar bem, quem é o vilão da história são os próprios protagonistas, porque o casalzinho tóxico e podre, gente do céu. Não sei quem escreveu aquela novel que ela entrou dentro, porque coisa mal feita. A próxima tem 25 capítulos e se chama Eu Estou Sendo Forçada a Amar pelo Vilão. Eu não li muito, eu li, né, esses que estavam traduzidos até onde eu achei, pelo menos. E assim, o pouco que eu li, eu consegui desenvolver algumas teorias que me fazem pensar que o protagonista, que se diz o vilão, né, estou sendo forçada a amar pelo vilão, não é o vilão. Não, peraí. Pera aí que me buguei inteiro. Eu fiz algumas teorias quando eu tava lendo essa história de que o vilão, que mais parece um mocinho, na verdade fez uma coisa muito dura pra machucar a protagonista no passado. Porque assim, a história começa com a nossa protagonista em um campo totalmente entediada, ela tá cuidando lá daquele lugar e ela, meu Deus, que vida chata, meu Deus, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Aí surge um cara de pijama do nada, se ajoelha na frente dela e fala: casa comigo, se você quiser eu te dou um braço, eu corto minha perna, eu morro por você. E aí é tipo a protagonista: mas que merda é essa? O que está acontecendo? Aí, né, esse cara que acabou de se ajoelhar ali, é descoberto que ele é um nobre e ele vai começar a conquistar o coração da protagonista aos poucos. E ele vai tendo lembranças do seu passado. É como se os dois tivessem morrido, ele reencarnou no passado, eles voltaram pro passado e ele se lembra das memórias dele do passado. Então, em vez da protagonista reencarnar e lembrar, é ele que se lembra. E eu acho que realmente, por mais que ele tenha aquela postura de herói, mas o nome já diz que ele é o vilão, eu acho que ele fez alguma coisa no passado que magoou ela demais, que quebrou muito ela, porque é dito, né, que ele faria de tudo por ela nessa vida, já que ele não fez na outra vida. Então vai ter muita coisa ainda pra gente descobrir sobre essa história. A próxima história eu não dava tanto pra ela, mas assim, eu acabei amando e é maravilhosa. Se eu não me engano, ela finalizou em uma temporada, sabe? Tipo, a primeira temporada acabou, se eu não me engano, e aí acho que tá em um hiato essa história. E ela se chama O Vilão Descobriu Minha Identidade. A nossa protagonista sabe que o futuro dela é terrível e, se eu não me engano, ela vai ser condenada a morrer por esquartejamento. Se eu não me engano é isso, é uma morte terrível, muito dolorosa, porque o irmão dela, ela tem um irmão gêmeo, vai trabalhar com o vilão, e aí no final o vilão vai ser pego, o irmão dela também, e aí a família toda dela vai ser condenada à morte. E ela sabe que pra ela evitar isso, ela vai primeiro precisar ensinar o irmão dela que existem coisas mais importantes do que a riqueza e do que o poder e do que, tipo, uma boa casa. E ela começa a ensinar ele que o amor é mais importante. Aí, quando ele precisa se alistar na porcaria do exército, ele foge com a mulher que ele ama. E aí a protagonista fala: pô, eu ensinei você a amar, mas não ensinei você a abandonar a família. E aí ela fica muito desesperada. Como ela é igual ao irmão, ela vai lá, se disfarça de homem e entra no lugar dele no exército. E se eles não forem, a família dela também vai ser penalizada e ela não pode deixar que isso aconteça. Ela entra e a intenção dela é fingir que ela é uma manezona para que o príncipe, que é o vilão, não descubra que ela é uma mulher, não vá atrás da família
família dela. Muito pelo contrário, o príncipe já se interessa por ela pelas habilidades que ele vê nela. Porque assim, a primeira vez que eles se encontram, a nossa protagonista cai de propósito, na hora que ela vai usar a espada. E o príncipe, que já tem uma mente muito perspicaz, percebe que ela tá fazendo aquilo de propósito, e isso chama a atenção dele e ele vai começar a ir atrás dela. Até que ela não tem pra onde fugir e aceita se tornar, como pode dizer, a guarda-costas do príncipe, que seria a posição que o irmão dela tomaria e mais tarde ele cometeria crimes que botaria sua família em risco. Então ela já tá indo pelo mesmo caminho sanguinário que o irmão dela tomou. E aí vai acontecer várias outras coisas, gente, como o irmão dela voltando, por que ele fugiu, ela brigando com o irmão tomando o lugar dela, o príncipe quase descobrindo, entendeu? Daí vai girar em torno de várias outras coisas, sair matar monstros, o príncipe, ele não é amado pelo imperador, mas um detalhe que eu esqueci, ela se envolve com o vilão, mas tem o protagonista dessa história, né? E aí você pensa, nossa, o protagonista é muito, tipo, uau, herói maravilhoso. Não. Ele tem um senso de humanidade muito distorcido. E aí ele faz umas coisas que não são de um herói. E aí você vê que essa história é muito mais profunda do que normalmente as histórias costumam ser. Eu não ia falar da próxima história, mas eu separei um bônus aqui bem rapidinho pra vocês, porque eu lembrei agora que The Villainy Savior, se você ainda não conhece, mas eu já falei bastante dessa história no canal, ela também vai envolver a protagonista se relacionando com o vilão. Então fica um bônus bem rapidinho pra você, se você ainda não conhecia. E se você conhece alguma história onde a protagonista se relaciona com o vilão, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar ler, porque eu amo esse tipo de história que foge muito do clichê e que não é tipo, eu vou ficar com o cara certinho. Não, vai botar fogo em tudo e vai ficar com quem você realmente ama. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final. E eu vejo você pro próximo. Então eu fui!